Olá, boa tarde a todas e todos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma atividade da Conferência ETHES. Eu sou a Paula Oda, coordenadora de projetos do ETHES. E essa nossa discussão de hoje, acho que a gente vem vivendo um contexto, né, na discussão da democracia, de possíveis retrocessos democráticos, e aí a ideia é que a gente possa fazer uma reflexão nesse sentido. Diversos relatórios têm apontado os retrocessos brasileiros nas garantias democráticas dos últimos anos. Recentemente, a edição de 2021 do relatório Vidin, da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, avalia que o Brasil foi o país que mais se afastou da democracia entre os 202 países analisados. E além desse relatório, o relatório da Freedom House também indica diversos retrocessos sobre a liberdade na internet, e o Repórteres Sem Fronteiras classifica o Brasil pela primeira vez numa zona vermelha no ranking de liberdade de imprensa. Então, são uma série, além disso, tem também um relatório, né, o Frontline Defenders, que classifica também o país como o quarto no mundo que assassina defensores de direitos humanos. Então, que mais assassina defensores de direitos humanos. Então, nesse contexto que a gente conta com a nossa presença de dois convidados muito especiais hoje, Antônio Costa Pinto, investigador, coordenador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, e Michael Freitas Mohalen, que é consultor sênior da Transparência Internacional Brasil, advogado e professor do Instituto de Direito da PUC-Rio. Queria agradecer muito a participação de vocês, e acho que nesse contexto que a gente vem, né, fazendo uma série de discussões sobre esse sentido, há uma reflexão sobre se, de fato, o país está caminhando para um viés não democrático, se essas movimentações, elas estão relacionadas com o movimento internacional, e acho que por isso que hoje esse diálogo com vocês será tão importante. E aí, para começar, queria passar, né, a palavra para o professor Antônio. Primeiro, agradecer, certamente está fazendo um esforço por conta do nosso fuso, a diferença de fuso, então, eu queria agradecer muito a sua participação, né? E aí, a primeira pergunta e a primeira reflexão que eu queria que você trouxesse é que, hoje em dia, o que a gente tem acompanhado são muitas evidências de retrocessos democráticos, não só no Brasil, mas que há indícios de que a gente tem acompanhado uma série de discussões de que isso não é uma exclusividade brasileira. Então, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre essa temática, esse enfraquecimento da democracia no mundo. Muito bem, então, obrigado pelo convite. É um prazer participar neste debate. E basicamente o que eu vou dizer, eu por acaso até tenho aqui o livro ao meu lado, tem a ver com uma reflexão que eu publiquei no quadro, neste caso de um livro de uma fundação para estudar a sociedade europeia de um dos principais grupos económicos portugueses. Criou uma fundação e convidou muitos cientistas sociais a escreverem pequenos livros que até estão no fundamental, parece que estou a fazer publicidade, que até se encontram nos supermercados deste grande grupo económico, que tem presença em Portugal, na Polónia, na Colômbia. No Brasil teve um problema de desenvolvimento, mas isso é outra questão, e que remete para o problema da crise das democracias representativas contemporâneas. Eu creio que antes de entrarmos diretamente no Brasil, onde é que nós hoje, cientistas políticos, colocamos o Brasil, eu acho que vale a pena salientar duas coisas. A primeira é que após a chamada terceira onda das democratizações, no século XX, não é verdade? No final do século XX, que atingiu com o fim da Guerra Fria a América Latina, a Europa Central e Oriental, deu origem a muitas novas democracias, mas convém desde já salientar
que deu origem também a muitos processos de democratização falhados. Eu não estou aqui a falar dos regimes autoritários, das ditaduras que permaneceram, não é verdade? Quer aquelas de caráter socialista, as ditaduras comunistas, quer, como nós sabemos, talvez a China talvez tenha conhecido o processo mais impressionante de transição de uma ditadura de tipo socialista para um regime autoritário de capitalismo de Estado, formalmente ainda comunista, mas com enormes mudanças, que é um processo absolutamente fascinante para nós, cientistas políticos, não é verdade, e cientistas sociais. Mas quando nós olhamos para o final desta onda de democratização, nós verificamos que em muitas áreas do globo os regimes políticos que se consolidaram não foram democracias. E os cientistas políticos, devo salientar até que o Brasil tem uma comunidade de ciência política muito desenvolvida e de excelente qualidade, enfim, para não estar a fazer publicidade a algumas universidades federais, algumas PUCs, à Federação, à Getúlio Vargas Fundação. O Brasil tem uma excelente comunidade de cientistas políticos que têm também analisado esta realidade. E uma parte dela presidiu à consolidação de regimes políticos que nós consideramos autoritarismos competitivos, e que são, de facto, as novas formas de regimes autoritários pós-Guerra Fria, pós-terceira onda de democratizações. É o caso da Rússia contemporânea, é o caso de quase todos os países do Cáucaso, não é verdade? Os antigos países da União Soviética no seu sul. É o caso, inclusivamente, da Turquia, por exemplo, contemporânea, enfim, e de muitos países e de muitos regimes. O que é que eu quero dizer com autoritarismo competitivo? São regimes que pouco têm a ver com os antigos regimes ditatoriais. São regimes que organizam eleições, mas que não são justas e abertas. São regimes que têm uma muito maior liberdade de expressão. São regimes políticos que conhecem uma personalização do poder, mas não conhecem um partido único. São regimes políticos que conhecem partidos dominantes, partidos que asseguram uma hegemonia num processo eleitoral que é, e isto é muito importante, que é pervertido a partir de um processo de democratização. E mesmo no coração da União Europeia, nós assistimos a uma parte desta nova dinâmica de constituição, no fundo, de autoritarismos competitivos, a partir de democracias. O que a Turquia conhece no mundo contemporâneo é um processo de democratização que deu origem a uma nova forma de regime político. Associado a este tema, evidentemente, nós temos grande dificuldade em inglês seria disentangled, em separar dois problemas. Um problema é o problema da crise da democracia representativa. E essa crise da democracia representativa está presente em quase todas as áreas do globo e, sobretudo, está presente muitas vezes nos países mais desenvolvidos, com democracias mais antigas, mais consolidadas. Não é o caso de Portugal, nem de Espanha e da Grécia, mas é o caso da França, que conhece, por exemplo, uma crise do seu sistema de partidos e a transformação de um pequeno partido de direita radical de um dos mais importantes partidos hoje em dia em França. É o caso da Suécia, é o caso da Holanda, é o caso da Áustria. Para dar apenas exemplos, na Europa poderíamos dar outros exemplos. E, associada a esta crise da democracia representativa, que sem dúvida nenhuma coincide com uma crise de representação entre os eleitos e os representados, que dá origem a dinâmicas de revolta eleitoral muito significativas, a alterações das clivagens direita-esquerda que presidiam a maior parte das democracias. Hoje, quem é que vota no partido de direita radical italiano no coração industrial de Turim ou de Milão, berço
do antigo Partido Comunista Italiano e depois do Partido Democrata Italiano. São os populistas de direita radical, e quando nós analisamos essa revolta eleitoral, essa dinâmica de revolta eleitoral, que muitas vezes caracteriza as democracias contemporâneas, nós vemos estratos sociais populares. Uma parte dos partidos sociais-democratas, quer sejam da esquerda moderada, quer sejam inclusivamente da esquerda radical, perderam em grande parte o seu eleitorado, digamos, o seu eleitorado popular tradicional. Tudo isto para salientar que é difícil nós separarmos crise da democracia representativa e, obviamente, o aparecimento, o desenvolvimento de dinâmicas que hoje têm, digamos, a palavra, quase a palavra chavão, a palavra que serve para lá meter tudo. Nos anos 70, quase toda a dinâmica de extrema-direita era englobada no tema do fascismo, era tudo fascista. Se vocês, enfim, alguém que nos esteja a ver neste momento for à imprensa, não é verdade, da segunda metade do século XX, toda a dinâmica, por exemplo, radical de direita era associada ao fascismo, não é? Pinochet era fascista, a ditadura militar argentina era fascista. Claro que não, não se associavam à dinâmica do fascismo, eram ditaduras militares, nem tudo o que é mau é fascista. Mas tudo o que é mau, do seu ponto de vista, evidentemente, da ética política democrática. Mas a nova dinâmica que marcou em grande parte o Brasil, a América de Trump, e uma parte, aliás, das democracias europeias, remete justamente para dinâmicas de revolta eleitoral que muitas vezes dão origem ao crescimento de dinâmicas populistas de direita radical. Qual é o balanço, antes de entrarmos no caso do Brasil? Não há. O balanço é complexo. Existiram partidos de direita radical populista que já estiveram no poder em Itália. As instituições da democracia representativa italiana sobreviveram. Ou seja, o processo de erosão das instituições políticas não foi gravemente marcado. Mas na Europa temos dois exemplos, no coração da União Europeia, onde já não podemos falar de um sistema político democrático. A Hungria do Sr. Orbán, no coração da União Europeia, independentemente de poder ser expulsa de uma família do Partido Popular Europeu, etc., conheceu progressivamente uma dinâmica de erosão do funcionamento de um sistema político democrático e hoje a Hungria não é uma democracia, é de facto um autoritarismo competitivo, com muitos pontos de semelhança com o regime russo contemporâneo. Personalização do poder, partido dominante, erosão da autonomia do judicial, controle sobre as instituições da sociedade civil, do seu ponto de vista político. Controle, isto é muito importante porque todos os regimes de autoritarismo competitivo têm que estabelecer compromissos com os principais grupos económicos, no sentido, em grande parte, do seu controle, da sua disciplina. Ao contrário do que se pode pensar, muitos destes autoritarismos competitivos associam uma dinâmica, evidentemente, de economia de mercado com uma dinâmica de intervenção clientelar, de intervenção política do Estado, do governo, na dinâmica económica. Evidentemente, com todos os limites, porque estamos a falar, neste caso, de um espaço económico unificado, que é a União Europeia, no caso da Hungria. Mas temos o caso da Polónia, onde a erosão da relação entre poder político e sistema judicial é de tal forma importante que a Polónia acabou de ser sancionada pela União Europeia. Vamos ver o que é que vai, digamos, acontecer. Tudo isto para entrar um pouco nas poucas coisas que eu tenho a dizer sobre as dinâmicas eventuais de erosão da democracia no Brasil, e vou ser relativamente rápido, porque em grande parte eu tenho um ponto de interrogação. Quando nós, académicos ou analistas políticos, olhamos para o estado atual
de crise, porque se trata efetivamente de uma dinâmica de crise da democracia brasileira e do fenómeno Bolsonaro. Em primeiro lugar, vale a pena salientar que nós, até eu, que apenas observo a análise brasileira, nós sabemos tudo sobre porque é que Bolsonaro foi eleito Presidente da República. Tudo. Sabemos a dinâmica eleitoral, sabemos as dinâmicas de crise, sabemos tudo. Sabemos quem votou em Bolsonaro, de onde vieram os seus eleitores, sabemos tudo. Portanto, eu não vou, isso tem pouco interesse. Há 3 características de Bolsonaro que são interessantes, analiticamente, claro, analiticamente, em relação a outras dinâmicas de ascensão de populismos de direita radical ao poder em democracias. Em primeiro lugar, Bolsonaro propriamente dito, como é sabido, porque é um veterano da política brasileira, é, digamos, um político secundário completamente irrelevante, que tem uma estrutura de oportunidade, e nós já sabemos qual é a dinâmica de crise que o leva ao poder. Mas os 2 pontos seguintes são, eventualmente, os pontos que aproximam Bolsonaro da dinâmica de presidentes ou de movimentos políticos. Nós sabemos que no caso de Bolsonaro, devido à natureza do sistema partidário brasileiro, Bolsonaro chega à presidência da República sem um partido hegemónico. Sabemos também porque é que isso acontece no Brasil, é um fenómeno bastante estudado. Bolsonaro não tem um partido republicano, não tem um segmento importante do partido republicano, como Trump teve, não tem, como a senhora Le Pen em França, não é verdade, uma estrutura partidária que significa 30-35% do eleitorado francês de uma forma relativamente estável. E, portanto, o primeiro ponto de interrogação sobre a capacidade de Bolsonaro, digamos, perverter, provocar uma erosão mais significativa da democracia brasileira, refere-se com a relação entre Bolsonaro e o sistema partidário brasileiro, que nós conhecemos e que é bem estudado, aliás, pelos meus colegas. O segundo ponto, que muitas vezes é considerado um ponto central, é que, sem dúvida nenhuma, Bolsonaro tem, a partir do poder, um discurso político de deslegitimação da democracia. Não é apenas o reivindicar simbolicamente do passado da ditadura militar, muito embora isso seja um ponto importante, não é? E, portanto, um discurso político que no fundamental é um discurso antidemocrático, no sentido agora da teoria política, do discurso político de massas, é um discurso deslegitimador, não é verdade, do sistema político democrático. Mas muitos outros partidos populistas o fazem. Muitos outros dirigentes políticos o fazem. O populismo italiano, por exemplo, de direita radical, está sempre a brincar com a memória de Mussolini ou com a memória do fascismo. O Vox, em Espanha, é um partido que, obviamente, do seu ponto de vista da política simbólica, se baseia muito, evidentemente, da recusa da condenação, por exemplo, do franquismo. Sob esse ponto de vista, não há uma diferença muito significativa entre Bolsonaro e outros dirigentes. A questão talvez mais importante, e eu vou parar aqui, remete evidentemente para a dinâmica mais recente. A manifestação, por exemplo, que assistimos no Brasil, em todas as cidades brasileiras, daqui a alguns dias, é aquilo que nós poderíamos chamar o modelo by the book, deste modelo de estratégia a partir do poder, não é verdade, de tentativa de mobilização para subversão, digamos assim, de dinâmicas democráticas, sobretudo algo que é muito interessante e que Bolsonaro aprendeu com Trump e muitos outros,
próximos da tomada do poder ou a partir do poder, que é a delegitimação de eleições que se aproximam e de inimigos políticos que se aproximam. Mas eu diria que, basicamente, no caso da democracia brasileira, os pontos fundamentais remetem para as instituições. O processo de erosão ou não da democracia brasileira, não de crise, remete para os clássicos, sem dúvida nenhuma, da dinâmica populista no poder globalmente. Erosão da autonomia do judicial e, evidentemente, erosão da autonomia do legislativo e, neste caso, do Congresso. Vou parar aqui porque se encontra justamente aqui, nestas duas instituições, e na capacidade ou não de Bolsonaro efetivamente conseguir, independentemente agora de imprensa internacional, como é sabido, aponta sempre modelos de golpes de Estado ou golpes de Estado militar. Eu não vou falar nisso para a questão do Brasil, porque isso não me parece importante, até poderá ser, mas não me parece importante. Porquê? Porque se Bolsonaro se integra na onda populista de direita radical global, com os seus limites, a sua estratégia de subversão, digamos assim, da democracia brasileira não passa por um golpe de Estado militar clássico, nem passa pelo estabelecimento de uma ditadura militar. Pode acontecer, mas não passa por aí. E vou-me calar porque penso que introduzi os temas que queria introduzir neste debate. Está ótimo, muito obrigada, professor. Certamente acho que você trouxe já um bom panorama e uma boa provocação para o Michael. Eu já não preciso falar muita coisa, né, Michael? Mas eu acho que, assim, além dessa questão do contexto mais amplo, o que a gente tem visto aqui no Brasil é um movimento autoritário. Eu acho que a gente até mais recentemente tem discutido muito que não é só uma perspectiva autoritária só do executivo, né? Algo isso ali de um processo do próprio legislativo, do judiciário tentando demonstrar um pouco de um certo autoritarismo dentro daquilo que lhe é permitido. Então eu queria que você pudesse colocar um pouco, né, dessas nossas reflexões, do que você tem visto sobre esse processo e como isso tem colocado em risco a própria discussão, né, tanto aqui no contexto brasileiro, da própria agenda de integridade, de um avanço numa agenda mais democrática, né, então desses riscos que a gente tem acompanhado. Primeiro, agradecer, Paula, prazer estar aqui com você, com o professor Antônio Costa Pinto. É sempre um prazer participar de qualquer atividade do Instituto Ethos. Eu sou um grande admirador do trabalho, então fiquei muito honrado com o convite. A gente que atua em parceria nesse campo de defesa da democracia no Brasil, numa das agendas importantes, que é a agenda de enfrentamento da corrupção. Então, deixo aqui meu agradecimento e acho que as suas provocações são muito importantes. Quanto você dizia, Paula, um dos pontos, eu acho que faz sentido a gente fazer essa abordagem de que essa sua importante reflexão de que não se trata apenas de uma agenda de retrocessos e de autoritarismo que parte do Poder Executivo, embora seja muito mais visível, inclusive na perspectiva internacional, colocada pelo professor Antônio Costa. Inclusive, muito interessante ouvir sobre a perspectiva internacional e como Bolsonaro preenche vários dos critérios que a importante literatura que se desenvolveu nos últimos anos sobre enfraquecimento, corrosão da democracia ou das democracias ocorrem. E o caso brasileiro, ele a cada ano se torna muito importante do ponto de vista da literatura, de confirmação de certas teses, como nos mostrou muito bem o professor Antônio Costa, mas como é um processo ainda em curso, para nós brasileiros ainda causa muita apreensão
de que não é apenas um exemplo importante para a literatura, e espero que algum dia sirva como um exemplo de como evitar um processo como esse, que não chegou ao fim, que não terá chegado ao fim, assim espero. Mas, Paula, pensando aqui qual abordagem eu posso dar para essa importante pergunta sobre rota dos retrocessos democráticos, essa importante provocação, acho que um dos pontos eu vou pegar a sua provocação de tentar trazer um exemplo do legislativo, mas eu pensei, ao lado do exemplo do legislativo, em tratar de um âmbito, no âmbito do legislativo no Senado também, na recondução do Procurador-Geral da República, recente, Augusto Aras, e na recentíssima atuação, manifestação do presidente no 7 de setembro. Na verdade, eu poderia falar do ponto de vista mais amplo, mas pensei que, de certa forma, para me contrapor, não contrapor, mas para complementar a fala do professor Antônio, talvez eu traga alguns exemplos concretos e lide com alguns desses detalhes para poder ilustrar esses riscos que foram colocados. Então, pensei nesses 3 pontos. Nesses breves minutos, eu tento introduzir alguma coisa e a gente aprofunda no que for possível na nossa conversa na sequência. Mas eu queria começar, então, pelo ponto que você trouxe, Paula, sobre poder legislativo. O poder legislativo, sem dúvida, é um dos poderes, claro, ao lado do executivo são poderes democráticos, porque eleitos, com accountability democrática, não o poder judiciário não seja, mas é um poder mais fechado, naturalmente, menos sensível às pressões democráticas, mas, embora seja o caso, o poder legislativo, nessa atual quadratura brasileira, ele vem demonstrando um fechamento para essa pressão democrática, para a participação democrática e para valores importantes. Então, eu queria citar essa, quer dizer, e talvez seja mais fácil de compreender esse momento legislativo, levando em conta o contexto de retrocessos e de atos autoritários que partem principalmente do poder executivo. Então, a gente tem um alinhamento hoje, né? O governo Bolsonaro tem uma maioria ampla, uma base forte no Congresso Nacional, e quando a gente pensa, em particular, na Câmara dos Deputados, a gente tem visto como essa ampla maioria e uma certa mudança no modo de atuar, no modo de conduzir as votações, tem se dado. Então, o que alguns colegas têm chamado de um processo legislativo autoritário, um jargão comum no meio da ciência política e no jornalismo, quer dizer, o ato de o tratoraço, né, o ato de tratorar, de avançar nas minorias sem o necessário diálogo, isso tem se tornado uma prática muito comum no legislativo brasileiro. A gente vem assistindo deliberações como a que acontece nesse momento em que a gente faz essa gravação, essa conversa, em que está sendo votada uma importante mudança na legislação eleitoral brasileira, Código Eleitoral, e que até poucas horas não se conhecia a versão do texto legislativo que se votaria, o que contraria absolutamente qualquer preceito de transparência, de previsibilidade do processo e as próprias regras formais escritas, sejam as regras constitucionais de processo legislativo, seja as regras regimentais do processo legislativo. Então, esse é um sintoma muito grave, quer dizer, o processo legislativo ele tem se tornado um processo adversarial, em que a sociedade, principalmente a sociedade civil, que vocaliza, que acompanha, da qual as nossas organizações, Ethos, Transparência Internacional e outras tantas, somos parte, são excluídas propositalmente desse processo. E com essa exclusão, excluem-se muitos cidadãos que querem acompanhar, que tentam acompanhar, o próprio jornalismo que tenta acompanhar, ele é excluído de qualquer chance, de qualquer perspectiva de um monitoramento e de exercício de uma accountability democrática. Então, exemplos como esses são muito importantes. Não se sabe, nesse momento, se isso é uma mudança temporária, porque há um custo político alto de adotar uma prática em que
as pessoas não podem, nem os parlamentares da minoria, muito menos a sociedade civil, pode participar, exercer o direito de crítica, porque sequer conhecem as matérias que vão ser votadas nos minutos ou horas seguintes. Mas não é só isso, quer dizer, as regras regimentais que prevêem algum grau de participação, de possibilidade de diálogo democrático, de interposição de emendas, sugestões de alteração, de diálogo em audiências públicas, todos esses direitos, o que caracteriza um parlamento democrático, que é justamente esse espaço de diálogo, e mesmo quando há uma maioria clara formada, é importante que exista o direito da minoria tentar convencer a maioria, exercer o seu direito de argumentar, de trazer novas visões. Esses direitos desapareceram no âmbito da Câmara dos Deputados no Brasil. Então, claro, não é o caso de avançar em muitos detalhes, porque o tempo é curto, mas eu queria ressaltar isso como um primeiro sintoma grave de que esse traço autoritário ele extrapola o âmbito do executivo, onde ele é mais visível, e passa a contaminar a atuação do Poder Legislativo. Espero que seja temporário, mas nada indica que isso seja um evento episódico. Tudo indica, como tem se repetido sistematicamente em votações sob a presidência do atual presidente da Câmara dos Deputados, essa reiterada prática tem causado muita preocupação. Mas ao lado desse autoritarismo visível na atuação do legislador, pelo menos na Câmara dos Deputados, nesse primeiro momento, a gente também tem, queria um exemplo que me parece muito ilustrativo, foi a recente recondução do Procurador-Geral da República há poucas semanas. Veja, o Procurador-Geral da República ocupa uma posição estratégica no Brasil. Ele é a única autoridade capaz de fazer avançar processos, investigações por crimes comuns contra o presidente da República. Muitas vezes, esses processos, principalmente quando há farta evidência de crimes cometidos ou suspeitas de crimes cometidos por uma autoridade, esses processos eles servem, claro, para sua finalidade mais óbvia, que é investigar e eventualmente punir, mas também para conter os próximos arroubos, os próximos possíveis crimes. Então, a gente tem um Procurador-Geral da República que, durante 2 anos, se negou ao papel que lhe cabe, que a Constituição lhe atribui primordialmente, que é justamente de investigar e, eventualmente, processar figuras do alto escalão do governo e o próprio presidente da República. Mas, diante de uma negativa tão explícita de cumprimento do seu papel fundamental, imaginava-se que o Senado, que é o espaço que exerce o controle democrático sobre essa autoridade e que tem o poder de não conduzi-lo, não reconduzi-lo neste caso, houve uma surpresa muito grande. O Senado, ainda que grande parte dos senadores criticassem a atuação, ou melhor, o não atuar, a não atuação, a omissão do procurador, ainda assim ele tenha sido conduzido por interesses que não nos cabe, não temos tempo de dialogar, mas o fato é que mesmo a figura que contribuiu, o Procurador-Geral da República contribuiu na medida em que não atuou para conter os atos autoritários do presidente da República e os possíveis crimes de responsabilidade, ao não fazer o seu trabalho e avançar processos, ele tem uma parte significativa de responsabilidade no contexto que se desenvolveu no Brasil. Então, causou muita surpresa que o Senado não exerceu a sua parcela de responsabilidade e, portanto, a gente observa em episódios como esse como a deterioração da democracia brasileira, ela, veja, extrapola o poder executivo, ela chega até um âmbito importante da Procuradoria-Geral da República, extrapola também este âmbito, quer dizer, quando há outras instâncias, nesse caso como o Senado, quando é chamado a exercer a sua parcela de responsabilidade democrática, o seu papel de controle democrático, também há uma omissão. Então, veja, a gente tem uma cadeia de omissões em possíveis momentos em que essa contenção democrática e algum grau de accountability poderia ser visto. E, por fim,
eu queria destacar também, e talvez seja, claro, a parte mais visível, quando o professor Antônio Costa, por exemplo, traz exemplos de outros países que percorrem essa trilha autoritária, e como muito bem colocou, a literatura mostra que o caminho dessa corrosão é não mais um caminho da ruptura institucional militar, armada, embora ele possa acontecer em repúblicas institucionalmente mais fracas, mas esse não é o caminho preferencial. O caminho preferencial é justamente esse, de captura das instituições, o enfraquecimento, a captura do poder judiciário, do controlador, nesse caso, o Procurador-Geral da República, no caso brasileiro, e tantas outras figuras que podem conter e limitar esses espaços, esses retrocessos democráticos. Mas o caso exemplar brasileiro também é o chefe do executivo, como em outros países. Quer dizer, o presidente Jair Bolsonaro vem demonstrando reiteradamente ao longo do seu mandato, então já são mais de 2 anos em que a sua atuação coloca a democracia brasileira em risco. E, claro, eu poderia ilustrar inúmeros episódios em que, no sentido de uma escalada de tensão e de gravidade, mas talvez a gente chegue ao ápice justamente no dia 7 de setembro, que acaba de passar, quando o presidente da República anuncia, quer dizer, um pronunciamento para milhares de pessoas, e, claro, a ser reproduzido para todos, através dos veículos de imprensa, uma declaração que afronta a Constituição e que enfraquece um dos poderes da República, o Poder Judiciário, ao dizer que não pretende mais cumprir decisões de um determinado ministro do Supremo, o que não deixa de ser um descumprimento da própria instituição, na medida que a instituição autoriza que um dos ministros tome decisões no âmbito individual em alguns casos. Então, observem que é o expresso e direto enfraquecimento dessa instituição, e o que no nosso modelo, no modelo brasileiro, caracteriza o chamado crime de responsabilidade, ou seja, uma infração da chamada lei do impeachment, uma infração muito flagrante, que não é a primeira, diga-se, mas talvez o mais explícito. A lei diz que descumprir decisões judiciais o descumprimento configura um crime cuja punição pode ser o impeachment. Então, o presidente assume explicitamente essa postura de enfrentamento de um outro poder, e mais do que uma postura de afronta, é uma postura de enfraquecimento da democracia brasileira, de um dos poderes da República, portanto, a um custo muito alto, e coloca os outros poderes em xeque. Então, veja, ao fazer isso, chama a responsabilidade do Poder Legislativo, que é pressionado, por sua vez, a exercer o seu papel agora de abertura do processo de impeachment. Então, as instituições são colocadas a teste, não só o Poder Judiciário recebe uma crítica, uma ameaça de não cumprimento de suas decisões, mas o próprio Poder Legislativo, que agora é chamado a fazer cumprir a sua função de avançar um processo de impeachment. Então, os 3 poderes se colocam numa situação de absoluta fragilidade, e que se somam, como eu vinha dizendo, a outros tantos episódios. Então, eu diria, Paula, professor Antônio, a quem nos acompanha, que o Brasil caminha, como outros exemplos que foram trazidos, a passos muito rápidos numa rota de retrocessos democráticos. Diria que o caso brasileiro é hoje, internacionalmente, não me parece difícil singularizar o Brasil como o caso mais extremo, talvez o país com o maior grau de risco de uma ruptura institucional, e se não, ainda que não haja uma ruptura institucional, uma corrosão profunda de valores democráticos das suas instituições, que possivelmente demoraremos muitos anos para recompô-las, ainda que o atual presidente não seja reeleito, ainda que
entremos numa trilha de redemocratização ou de fortalecimento da democracia, provavelmente teremos um trabalho muito difícil de reestabelecimento de certos pilares e de construção da credibilidade, da confiança do povo brasileiro na sua própria democracia. Enfim, então eu encerro por aqui essa primeira parte, mas agradeço de novo o convite, fico à disposição para a gente aprofundar em qualquer desses pontos. Obrigada, Michel. Acho que, enfim, são pontos bem interessantes. E aí eu acho que agora a gente entra numa fase de poder dialogar mais, né? Fazer algumas perguntas, fazer um bate-bola aqui mais dinâmico, né? E acho que uma das perguntas que eu queria passar para o professor Antônio é se de fato, se talvez a gente tem outros exemplos, né, de que esse autoritarismo, porque quando você coloca, né, várias etapas da construção desse autoritarismo competitivo, né, a gente consegue ver vários exemplos do que aconteceu aqui na prática, né, mas se essa formação, né, a atuação do legislativo e do judiciário, como tem se colocado, né, dos outros poderes, se assim que, se esses são elementos que de fato corroboram para a construção desse modelo de um autoritarismo competitivo, ou se, na verdade, essa é uma disputa de poder de fato e que pode ser um elemento a provocar uma ruptura nesse possível autoritarismo, né, nesse modelo de autoritarismo. Eu creio que não é fácil, eu creio que não é fácil comparar, porque os caminhos que várias democracias seguiram para essa dinâmica de autoritarismo competitivo são complexos, mas eu diria que o ponto talvez mais, eu diria mesmo, impressionante, é que a maior parte destes regimes, tanto quanto nós nos podemos perceber, iniciaram-se primeiro com base em eleições democráticas, ou mais ou menos democráticas, não é? Ou seja, será difícil, para dar um exemplo, consolidar um autoritarismo competitivo no Brasil sem uma segunda vitória, digamos assim, de Bolsonaro, para dar um exemplo. Poderá ter dinâmicas de crise, erosões da democracia, mas quer dizer, excluindo as hipóteses clássicas, não é, antigas, de ruptura dos sistemas democráticos, e quais eram, no fundo, as dinâmicas antigas, o que não quer dizer que não possam regressar, claro. À direita do espectro político, fundamentalmente, nós falamos de coalizões entre, digamos, à direita neste caso, partidos conservadores e segmentos da elite militar. Era este, no fundamental, o padrão clássico, não é? Foi esse o padrão clássico da ditadura militar brasileira, enfim, ou mesmo de outras, não é? Na Europa, etc. Mas aqui o elemento novo, aparentemente, o elemento novo é que a erosão do sistema democrático se dá a partir do poder. Ou seja, se dá a partir de alguma legitimação inicial por eleições democráticas, não é? Nós estudamos muito o caso da Turquia, porquê? A Turquia é um caso fascinante, não é? A Turquia sempre conheceu ditaduras militares, fases de democratização, controle dos militares sobre a vida política, modernização forçada até da sociedade com base, nós sabemos, na ditadura militar, e depois temos um processo de democratização e a partir dele, após vitória, que no fundamental são vitórias em eleições democráticas, temos uma dinâmica de construção de um autoritarismo competitivo. E, portanto, quando eu olho para o Brasil nesta ótica, nesta perspectiva, eu não me preocupa muito, claro que me preocupa enquanto, por acaso falando com o meu
colega, enfim, a presidente da Transparência em Portugal é uma colega minha, da minha instituição, do Instituto de Ciências Sociais. E quando nós olhamos para os indicadores da qualidade da democracia, é claro que esses indicadores estão a baixar no Brasil. Aliás, em alguns casos até já tinham até abaixado, depende, como noutras democracias. Mas, digamos, a corrupção política, por exemplo, é no fundamental, ou foi uma característica quase estrutural de certos segmentos do sistema partidário brasileiro, como aliás do sistema, convém não esquecer, partidário português. Convém não esquecer, só para dar um exemplo, eu sei que vocês provavelmente não sabem, mas quer dizer, o primeiro-ministro socialista que governou Portugal durante vários anos está envolvido no caso maior e mais espantoso de corrupção pessoal da democracia portuguesa, não é? Que só foi conhecido por causa, enfim, de um processo de colapso de um banco privado português, mas não interessa. Senão era muito difícil ter o sistema judicial, ter efetivamente detrás deste ex-primeiro-ministro José Sócrates. Portanto, dinâmicas como a corrupção política, dinâmicas como a falta de qualidade do legislativo, ou seja, são dinâmicas que nos dizem muito sobre os níveis de dinâmicas como, por exemplo, a violência, etc. Todos os indicadores são indicadores que nos dizem que a qualidade da democracia brasileira desce, ou da democracia portuguesa desce ao sol. O grande problema é justamente identificar claramente quando é que nós temos uma diminuição da qualidade da democracia, de todos os problemas, e quando é que nós temos um processo de transição e de erosão do sistema político democrático, e no fundo por uma via calma, lenta. Na Hungria foram basicamente 12 anos, até nós classificarmos o regime húngaro como autoritarismo competitivo, foram 12 anos. Portanto, é uma dinâmica muito lenta. E quando eu penso no Brasil, no fundo, esta nova dinâmica é uma dinâmica lenta. Nós não estamos a falar, creio eu, pode acontecer, do modelo em parte do passado. Vai um golpe de Estado militar, está resolvido o problema, temos um sistema autoritário, não é verdade? Ou outro tipo de subversão das instituições democráticas. E a minha dúvida sobre o Brasil é justamente essa. Como é que esta dinâmica de crise poderá ter aquilo a que se poderia chamar um reequilíbrio democrático, mesmo que demore tempo, ou poderá ter a continuação de um modelo de progressiva erosão da democracia. Porque, e vale a pena também dizê-lo, a comunidade internacional mudou e os modelos de controle das organizações internacionais sobre a dinâmica de erosão de democracias nacionais já é muito pequena, é mesmo muito pequena. Certo. Bom, falando sobre isso, né, a gente sempre tem feito uma discussão, acho, muito forte sobre a própria OCDE. A OCDE tem feito uma análise muito forte com o Brasil e acho que uma das promessas, né, mais fortes da campanha do próprio Bolsonaro era a entrada, de fato, formal do Brasil na OCDE. OCDE. Então, a gente conta um pouco com esse reforço. E em algumas, e a gente aguarda ansiosamente, inclusive, o próprio relatório da OCDE que fala sobre a redução de espaços cívicos. Na verdade, eles fizeram tem toda uma metodologia, uma análise sobre isso. Então, acho que também vai ser um reforço, esperando, para a nossa discussão. E aí, Michael, eu acho que eu queria passar uma pergunta para você, quando o professor Antônio fala sobre corrupção política, né? A gente viu muito a falta da corrupção, ela foi capturada de alguma forma, sai da leitura da corrupção de fato, de como a gente
vinha trabalhando, né, ela vai para uma linha muito da corrupção moral. Então, ela vai para uma questão de valores de sociedade, muito menos na corrupção na prática, né? Acho que foi uma relação um pouco difícil que a gente vem acompanhando nessa pauta. Eu acho que não só para essa, mas também, e aí talvez a mais recente, quando a gente fala da liberdade de expressão, né? Recentemente a gente tem publicado a MP, que está causando aí uma certa discussão. É uma medida provisória, até para situar o professor Antônio, é uma medida provisória que vai falar sobre o controle de conteúdos nas redes sociais, na internet, etc. A gente vem lidando muito com a questão da desinformação e tentando ajustar um pouco desses mecanismos de controle e liberdade, né? E essa pauta também está sendo capturada de uma forma de que, como se o certo controle da desinformação ele é uma privação da liberdade de expressão. Então, de novo, né, acho que uma inversão. E aí eu acho que eu queria que fizesse uma reflexão um pouco sobre isso, Michael, de como isso vem, de como a gente vem enfrentando isso e quais são um pouco das perspectivas. Eu acho uma ótima pergunta, Paula, porque, primeiro que a corrupção, muitas vezes a gente fala da corrupção no sentido muito estrito, técnico, e é claro que ela é definida pelo Código Penal, que é o crime de corrupção. Mas a palavra ela tem um contorno muito mais amplo e um sentido usual na vida das pessoas, claro, muito mais amplo. E, portanto, é nesse sentido que a gente tem que, claro, há momentos de se usar o termo de forma mais técnica, mas quando a gente fala de corrupção, do enfrentamento à corrupção, ele inclui essas formas de abuso das instituições, de uso de poderes institucionais para proveito próprio, que é o que você descreve, que tem acontecido no Brasil em diversos âmbitos, e a gente vê, quer dizer, o elemento de autocontenção dos poderes, porque claro que os poderes, na teoria e em alguma medida na prática, eles têm mecanismos de autocontenção. O judiciário pode conter o executivo, o legislativo, e em alguma medida, claro, a palavra final sobre a Constituição, o intérprete da Constituição é o Supremo, mas quem eventualmente escreve e reforma a Constituição é o Legislativo. Quer dizer, esses são sistemas clássicos que a gente está acostumado. Mas, em alguma medida, há espaços em que a lei e os julgados, a chamada jurisprudência, ainda não preencheram. E muitas vezes a autocontenção, o respeito às instituições, um cuidado no exercício do próprio poder, ele faz parte dessa rotina, dessa vida institucional, faz parte do respeito à Constituição. E a gente tem visto, e isso não é só o presidente, em vários graus, em vários níveis, várias autoridades, tem usado até o limite do seu poder. É como se a Constituição autorizasse, ou na interpretação desses agentes públicos, um uso em benefício próprio ou dos seus aliados, de aliados políticos, um esgarçamento desses limites, dessas competências constitucionais. Isso desgasta o próprio sistema. Claro, há uma corrosão, porque ao usar até o limite, o outro agente também se sente provocado a esgarçar esses limites. Então, a gente vive hoje, em vários sentidos, quer dizer, práticas em vários âmbitos de esgarçamento dos poderes institucionais, micro e mais amplos poderes. Isso é um problema, eu acho que se descreve bem como uma preocupação. E um exemplo dessa doença, desse mau uso dos poderes das instituições, é justamente na recente edição da medida provisória sobre fake news, que reforma o Marco Civil da Internet, que é justamente uma legislação que foi feita de forma democrática. Se a gente lembrar do Marco Civil, além de ser uma legislação modelo sobre liberdades de discurso na internet, sobre limites ao regulador privado, ao ente privado, à rede
e que recebe todo esse poder hoje de pessoas que se manifestam e usam essas redes, então justamente os limites para essas redes. Então, quer dizer, uma lei muito importante e que foi feita de forma muito democrática. Então, chama muito a atenção que essa reforma seja feita sem qualquer debate. Como a gente falava do legislador há pouco, que não promove um debate a contento, esse foi também um episódio muito marcante, recente, e esse chama muito a atenção por várias razões. Primeiro porque, do ponto de vista substantivo, material, há conteúdos como direitos políticos, liberdade de expressão é um desses grandes direitos, que não podem, a Constituição proíbe que sejam feitos por meio de medida provisória, que tem efeito imediato. Exige que isso seja feito por meio de uma lei no parlamento, que, portanto, tem um tempo de debate diferente e não tem efeitos imediatos. Ela só passa a valer se for, né, aprovada pelo Congresso e depois sancionada pelo presidente da República. Tem mecanismos de contenção, de controle. Então, essa é uma das características, mas não é a única, né? Não só substantivamente, mas também na forma. Veja, Paula e colegas, não há nenhum problema, e me parece até oportuno que se discuta, que se tente regular o discurso de ódio e a desinformação em particular nas redes. Acho que esse é um desafio que está colocado para todos os países democráticos, em particular em momentos eleitorais. E o Brasil vinha fazendo esse debate. Antes da eleição de 2018, avançaram várias frentes de debates de uma forma, diga-se, muito democrática, porque as comissões trabalharam, a sociedade civil participava, os atores, as universidades puderam também aportar. E tanto que não havia maturidade no debate e não se aprovou uma lei antes das eleições de 2018, e a gente sofreu as consequências disso. Em 2018, o processo eleitoral brasileiro foi carregado de desinformação, teve impacto no processo eleitoral, e a gente vive as consequências, eventualmente, de um resultado eleitoral enviesado por conta disso. Mas isso são ônus da vida democrática. O que não serve de justificativa para agora, ou seja, o fato de que precisamos de uma regulação, não pode servir para justificar que essa regulação venha de modo casuístico, promulgado por medida provisória, como eu disse, que é um instrumento inadequado, num momento em que serve a todos os sinais de que serve para proteger os interesses do próprio presidente da República, que vinha, nesse momento, sendo contido, ou pelo menos os seus aliados, o discurso de desinformação, vinha sendo controlado, em grande medida, pelo Poder Judiciário e pelas próprias redes privadas, que têm termos de uso que autorizam a remoção de conteúdo que é inadequado, conteúdo que afronta a democracia ou que promove desinformação. Então, me parece que o uso casuístico deste poder reforça a sua provocação sobre a exacerbação, o uso extremado dos poderes, como a gente viu nesse caso. Mas, além de ser um uso extremado, nesse caso é um uso inconstitucional, há um uso ilegal e casuístico. Então, eu espero que a gente tenha perspectiva de que o próprio presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, devolva essa medida provisória, mas se ela não for devolvida, a gente espera que seja rejeitada ou profundamente alterada pelo Congresso Nacional. Ótimo, Michael. Bom, nosso tempo está chegando ao fim, então eu vou fazer mais uma pergunta para cada um e já pedir para vocês possam trazer suas reflexões finais, né? E acho que para o professor Antônio, talvez a pergunta que fique aqui mais, que tenha uma reflexão maior e que eu gostaria de ouvir um pouco das suas percepções, assim, a gente está acompanhando um desenvolvimento, né, o surgimento de um novo modelo de democracia, muito pautado nessa perspectiva neoliberal, populista, mas que contraditoriamente talvez seja menos democrática, né? Então, nesse sentido que a gente tem visto. Se é um pouco dessa percepção que de fato você também tem acompanhado. Eu creio que nós podemos falar claramente de uma onda, digamos assim, populista de direita radical, no qual podemos integrar o Brasil e o fenómeno Bolsonaro. Muito embora as suas origens sejam diferentes, muito embora se há 15 anos ou 20 anos
muitos destes partidos, desta dinâmica, quer falemos de Bolsonaro, quer falemos da França, ou de Espanha, ou da Itália, ou dos Estados Unidos, ou dos países nórdicos da Europa, se falávamos de pequenas dinâmicas, partidos, como sempre, todas as democracias conheceram partidos de extrema-direita, o que parece claro é que a democracia representativa, independentemente da natureza presidencialista, enfim, das democracias latino-americanas e do Brasil, das semi-presidenciais ou parlamentares na Europa, independentemente da natureza de cada um dos sistemas políticos, o modelo de profissionalização política, de consolidação de partidos políticos, mesmo que no caso brasileiro nós sabemos que o sistema partidário é muito fracionado, não interessa agora, essa dinâmica de revolta eleitoral, de revolta e de alteração das identidades, inclusivamente ideológicas da sociedade, mudanças de segmentos do eleitorado que votavam à esquerda e agora votam à direita, sentimentos antipartido, o tema da corrupção é um tema clássico, não é verdade? Agitado por estes partidos e esta dinâmica, digamos, de direita radical, populista. Pode ser o tema da ordem, da lei da ordem, o tema da corrupção, o tema do caráter oligárquico, digamos assim, do distanciamento entre a classe política e a sociedade, porque quase toda esta dinâmica se alimenta de um discurso muito simples, não é verdade? Que é o povo contra os exploradores, já não no sentido mais ideológico, o povo contra esta classe dominante, o povo contra corruptos. Esta dinâmica de discurso populista é muito unificadora e, portanto, eu diria que se juntarmos esse tipo de discurso à erosão da autonomia das instituições, não há dúvida nenhuma que o Brasil participa. Eu só gostava de dar uma única nota, uma última nota, rapidíssima, sobre a questão da liberdade do espaço público e da liberdade de informação e das redes sociais. É um ponto muito complexo. Os autoritarismos competitivos consolidados, todos controlam dinâmicas de liberdade de expressão, pela via da propriedade, pela via do controle indireto dos principais meios de comunicação social tradicionais, a imprensa escrita e a imprensa na internet, não é verdade? Mas também, de um modo ou de outro, limitam e trabalham nas redes sociais. Mas, ao mesmo tempo, os modos de intervenção das democracias para limitar a dinâmica, digamos, antidemocrática de fake news, etc., nas redes sociais, também é de muito difícil aplicação. Eu sou relativamente cético sobre a capacidade das democracias, com base numa legitimidade democrática, conseguirem, digamos, intervir nessa área. Tá certo, muito obrigada, professor. Certamente acho que todos nós concordamos que realmente é um tema muito complexo. A gente acompanhou as discussões que aconteceram. Havia um projeto de lei anteriormente, né, tentando debater essa questão da desinformação, e a gente teve uma série de debates tentando delimitar ali melhor o espaço, né? Então, certamente é um tema muito complexo que daria para a gente fazer uma nova conversa somente sobre isso. Já tem a provocação para o nosso próximo tema. Exatamente. Mas eu queria agradecer muito. E aí eu vou passar uma última pergunta para o Michael, acho que não é uma pergunta simples, né, mas talvez um pouco das suas perspectivas, né, quais são os caminhos que você enxerga para a manutenção do Estado democrático e das garantias civis no país. Então, qual é o papel da sociedade, entes públicos e a sociedade civil organizada, o que a gente pode fazer no sentido de conter um pouco essa escalada um pouco mais autoritária,
e aí também já peço para você deixar seus comentários finais. Claro. De modo muito breve, a gente já avança aqui no tempo, mas eu diria que, em relação às perspectivas, acho que a gente tem, claro, a gente pode olhar, nós estamos no meio desse processo histórico, e a gente pode olhar o copo meio vazio e o copo meio cheio, e as perspectivas serão diferentes. Claro, e a gente não tem uma bola de cristal. A minha perspectiva, olhando o copo meio cheio, é que as instituições e a sociedade têm reagido de modo muito significativo ao processo. Ao mesmo tempo, ele é um processo que já deixa consequências, como eu tentei dizer na minha primeira intervenção. Quer dizer, não basta a resistência, quer dizer, não é um processo que se resolve, por exemplo, na não reeleição do presidente, que se demonstrou uma figura autoritária e sem compromisso com a democracia. Há uma corrosão do sistema, quer dizer, inúmeras autoridades foram eleitas, nomeadas, avançaram, deixaram legados. Então, há um processo a se desfazer que é lento e que nem sempre vai ser bem sucedido. E, ao mesmo tempo, há uma ascensão de uma parte da sociedade que é autoritária. Então, quando a gente lê esses processos, é impossível também, do ponto de vista democrático, principalmente quando há eleições, como no caso brasileiro, de desconectar essa interpretação da sociedade de um lastro democrático. Há pessoas que pensam dessa forma e que se viram representadas, e parece que sobre-representadas. Na verdade, o que a gente tem no Brasil não é uma representação. Esse sentimento não me parece ser o sentimento da maioria da população, e isso tende a se corrigir nas próximas eleições, do ponto de vista majoritário, mas ainda assim há um longo processo pela frente. Então, essa é uma perspectiva que vê um horizonte positivo, mas com cicatrizes profundas, com marcas profundas e com um processo de aprendizagem que se colocou. Então, finalizo, claro, dizendo que, saudando esse debate da Conferência Ethos 360 graus, mas o Instituto Ethos em particular, por promover esse debate, ao lado de tantas outras instituições que vêm se preocupando com isso. Porque esse tipo de reflexão, claro, numa esfera, um alcance limitado, mas ao lado de tantas outras oportunidades de reflexão, tem amadurecido justamente as lições. A gente tem tirado lições do processo que vem acontecendo no Brasil. E isso vai ser fundamental, porque o processo democrático ele é cíclico. Então, ainda que, na minha leitura, exista uma sinalização de um aprimoramento, de uma reversão parcial na próxima eleição, essas lições têm que se solidificar ou amadurecer ainda mais para que a gente não corra novos riscos de retrocesso democrático no futuro próximo. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento, minha saudação, reforçar que foi um prazer ouvir e aprender com o professor Antônio Costa Pinto e também aprender e me sentir muito provocado e estimulado com as suas reflexões. Parabéns a você e ao Instituto Ethos por este debate. Eu também agradeço. Foi um prazer, eu também agradeço ao Instituto o convite. Muito obrigada, eu que agradeço muito a participação de vocês, acho que eu também aprendi muito. Para nós, do Instituto Ethos, é muito importante essas reflexões. Eu saio daqui com várias perguntas, que poderia continuar aqui, inclusive, né, estendendo o nosso diálogo por mais tempo, mas acho que foi muito importante. Assim, é bom, de fato, acho que concordo bastante com o Michael, que é importante a gente provocar essas reflexões e essas discussões para ir tentando, mesmo que minimamente, e corrigindo um pouco desses processos e encontrando algumas alternativas, né? Então, eu queria agradecer muito a participação de vocês, agradecer, né, a nossa audiência que acompanha essa discussão. Acho que deixar o lembrete, né, se gostou, deixa a curtida, deixa um comentário,
se inscreva no canal do Ethos. A gente tem feito uma série de discussões sobre esses temas e vários outros tão importantes quanto, e todo esse conteúdo está disponível no canal do YouTube do Ethos. Então, fica aqui o convite para vocês verem outras conversas, inclusive, outros diálogos, que acho que vão se somando a essas nossas reflexões. Muito obrigada e uma boa tarde a todos. A transformação dos minerais está na essência dos objetos e do modo de vida contemporâneo. A mineração produz a matéria-prima presente em quase todos os produtos que utilizamos hoje e que vamos fabricar no futuro. E para a Anglo-América, a mineração existe para melhorar a vida das pessoas em todos os sentidos. No Brasil, produzimos minério de ferro em Minas Gerais e níquel em Goiás. Em 2014, o Sistema Minas Rio foi inaugurado. Essa operação integra todas as etapas: lavra, beneficiamento, transporte por mineroduto e embarque no Porto do Açu. Em Goiás, temos operações nas cidades de Barro Alto e Niquelândia, onde produzimos ferro-níquel, material utilizado para a fabricação de aços inoxidáveis. Temos como meta sermos líderes globais em mineração sustentável. Isso significa, por exemplo, sermos uma empresa que colabora com a construção de comunidades prósperas, com foco em educação e saúde, e com um meio ambiente saudável, buscando reduzir o uso de água e as emissões de carbono nas operações. E assim, com compromisso e transparência, oportunidades e possibilidades de crescimento são criadas para todos os municípios e regiões que hospedam nossas operações. Anglo-América, mineração e pessoas que fazem a diferença. Todos os dias, criamos embalagens infinitamente recicláveis e contribuímos de diferentes formas para a sustentabilidade ambiental, social e econômica do planeta. Grande parte dessa contribuição está na forma como tratamos uns aos outros e abraçamos as diferenças de ideias, comportamentos e atitudes. Porque na BOL somos uma só família, uma família que cultiva culturas, valoriza sotaques, respeita orientações, incentiva opiniões. Aqui, todos sentem que pertencem à empresa. Aqui, a nossa natureza inclusiva será para sempre infinita. E o que criamos pode até mudar, mas o que fazemos e como fazemos sempre fará a diferença. A gente não consegue acelerar o tempo, mas podemos acelerar ainda mais as nossas ações, usando o tempo que nós temos hoje para transformar o futuro. Por isso, a Braskem, alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030, assumiu novos compromissos com as pessoas e com o planeta. Trabalhando em 7 dimensões diferentes, temos muitas metas para os próximos anos. Entre elas, a eliminação de resíduos plásticos, a ampliação do portfólio I'm Green, nosso plástico feito de material renovável e reciclado, a promoção da diversidade, equidade e inclusão e a neutralização das nossas emissões de gás carbônico até 2050 para combatermos as mudanças climáticas. Vamos transformar o mundo em um lugar mais sustentável para todos, deste tempo e dos próximos. Braskem, um futuro mais sustentável hoje. As formas de energia estão mudando e nós na Equinor também. É por isso que, além de petróleo e gás, investimos em energias renováveis. Apostamos na energia da inovação, na energia de criar valor local e em diversidade para a energia mais importante,
a humana. Porque tão importante quanto produzir energia é fazer isso do jeito certo. Energia com E de Equinor. Brasil. O que essa palavra representa para você? A ideia de Brasil, assim como a de qualquer outro país, está em constante evolução. Somos muitos, somos diversos, somos movimento. E aqui na Gol, desde a nossa primeira decolagem há quase 20 anos, promovemos uma dessas versões de Brasil. Aquela que vê potência no encontro entre a simplicidade e a coragem da sua gente e sua intrínseca capacidade de inovar e produzir cultura, conhecimento e riqueza. Esse Brasil é forte e existe em cada um de nós. Nas grandes metrópoles do interior, na imensidão de nosso litoral e de nossas florestas. Nos últimos meses, experimentamos diferentes tipos de saudade. Das atividades mais corriqueiras, àquelas que nem sabemos descrever direito. Deu saudade de encontrar o Brasil. Ele está e sempre esteve aqui, pronto para superar desafios e te acolher. Nós conhecemos esse Brasil melhor do que ninguém. Sabemos que caminhamos em direção a tempos melhores e por isso convidamos. Venha matar as saudades do Brasil. At Heineken, we are all brewers at heart. To brew is something rather special. We bring together natural ingredients under the perfect conditions and transform them into something the world loves. As brewers, we also bring people together. We've always believed the best moments in life are those we share with others. Passion, enjoyment, and respect are in our DNA. But we want to be equally great at making a positive impact in a world that is facing huge challenges. Climate change, water scarcity, inequality, poverty. Over the past decade, together with our extended family, we have worked to brew a better world. We've made considerable progress, but in the coming decade, we want to raise the bar even higher, setting ourselves on a path to carbon neutrality across our value chain, maximize circularity, and replenishing the water we consume where it matters most. We will brew a culture that embraces inclusion and diversity, foster a workplace that is both fair and safe, and support communities where we can make a difference. And we will continue to advocate for moderation, address the harmful use of alcohol, and offer 0.0 alternatives so people always have a choice. At Heineken, we know that while ambitions inspire us, it's our actions that define us. We are brewers and doers. Our journey requires the very best ingredients, our people and partners. We invite you to join us in raising the bar for a responsible, fairer and healthier society. Together, we will brew a better world. Cheers to that. A Hydro é líder industrial que constrói negócios e parcerias para um futuro mais sustentável. Desenvolvemos indústrias que fazem a diferença para as pessoas e para a sociedade. Transformamos recursos naturais em produtos e negócios relevantes para as pessoas. Em um local de trabalho seguro e protegido para nossos 34 mil empregados em mais de 40 países. No Brasil, estamos presentes em toda a cadeia do alumínio, com a extração da bauxita, refino da alumina e a fabricação do alumínio primário no Pará. E as fábricas de extrusão em São Paulo e Santa Catarina. A Hydro está comprometida em liderar o setor na criação de um futuro mais sustentável, criando sociedades mais viáveis ao desenvolver recursos naturais em produtos e soluções de maneiras inovadoras e eficientes. Qual é o futuro que queremos? Uma coisa é certa: o futuro depende da forma que lidamos com o presente, do potencial dentro de cada um para inspirar, evoluir e transformar.
para construir um mundo mais sustentável, ético e inclusivo. E o nosso compromisso é ser um agente dessa transformação. É isso que chamamos de impacto positivo. Impacto positivo é para todos. Por isso, compartilhamos esse novo jeito de existir no mundo, assumindo compromissos publicamente com um olhar transformador que é parte da nossa essência, dos produtos que oferecemos, às causas que defendemos. Impacto Positivo é do Itaú, feito para você. Neste exato momento, estamos na mesa de milhares de pessoas ao redor de todo o mundo. Começamos com um propósito que é hoje construído por mais de 30 mil pessoas nas Américas do Sul e do Norte. Como a maior produtora de hambúrgueres do planeta e uma das maiores de carne bovina, reunimos famílias, aproximamos amigos ao redor das refeições mais deliciosas em momentos especiais e de alegria. O controle de qualidade inspira nossas ações de proteção ao bem-estar animal, ao meio ambiente e nos faz crescer de forma responsável. Nossas marcas são reconhecidas por seu alto padrão, maciez, suculência e aquele sabor diferenciado, conquistando o paladar de quem é apaixonado por carne, assim como nós. Paradise! Juntos, vamos continuar alimentando o mundo e as futuras gerações.